A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal. No nosso programa de hoje, você vai ouvir a palavra de Deus ministrada pelo pastor José Wellington, tratando sobre a Páscoa. Teremos um momento de louvor e adoração, onde todos nós teremos a oportunidade de adorar a Deus neste sábado. O quadro Conhecendo as Escrituras com o pastor Ezequias Soares, nos trazendo conhecimentos profundos da palavra de Deus. Também Mulher Cristã Hoje com a irmã Lídia Dantas e Milagres, uma história de vida. Está no ar o Movimento Pentecostal. Neste momento, nós vamos ouvir a mensagem de Deus pregada pelo pastor José Wellington. A paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos e muitos telespectadores. É uma alegria para o meu coração poder, nesta manhã, trazer a você uma mensagem de Deus para o seu coração. Nada melhor do que ouvir as doces palavras do Evangelho. São novas de salvação que produzem na nossa alma e na nossa vida alegria, paz e, sobretudo, uma certeza de que nós temos um Deus que vela pela vida de cada um de nós. Eu quero, neste instante, lhe convidar a você que tem uma Bíblia Sagrada para, nesses poucos instantes, falar a você sobre um assunto que, neste momento, está na mente, no coração de milhões e milhões de criaturas. Vamos falar um pouquinho sobre Páscoa. Meus amigos, interessante é que a Bíblia Sagrada nos diz como Deus instituiu a Páscoa, ordenando-a a Moisés, o seu servo, para que ele estabelecesse a Páscoa junto ao povo hebreu, que estava no Egito como escravos e estavam saindo para uma viagem, libertos por Deus, na companhia de Deus, na sustentação de Deus, na direção de Deus, mas cumprindo a palavra e as ordens do Senhor Deus. Pois bem, no capítulo 12 do livro do Êxodo, os primeiros versículos nos dizem assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Meus amigos, o Senhor Deus, então, determina a Moisés para que ele fale ao povo e estabeleça junto ao povo a Páscoa. E o que é que significa Páscoa? A palavra significa passar por cima. Sim, porque Deus, o Senhor, que já havia operado por intermédio de Moisés e de Arão, muitos milagres para que Faraó, para que os egípcios tivessem plena convicção de que a saída do povo hebreu do Egito, daquela escravidão, era uma ordem de Deus. Eles não tinham uma outra saída senão permitirem que o povo saísse para receber de Deus uma grande promessa. Porque Deus havia prometido para Israel que daria para aquele povo uma nova terra, uma terra que emanava leite e mel. Esta expressão de Deus nos leva a entender de que Deus estava proporcionando, prometendo para eles uma terra fertilíssima. Era, na verdade, uma grande mudança de vida, de escravos para serem donos de uma terra boa. Pois bem, então Deus, o Senhor, manda que Moisés comunique a Faraó que ele iria naquela noite, à meia-noite, Deus mandaria um anjo do céu com uma missão tremenda. Ele iria passar por todas as casas que estavam ali no Egito, sim, em todas as casas que haviam primogênitos, porque o Senhor Deus havia dito o seguinte: vocês matem o cordeiro
para realizar a Páscoa, mas do sangue do Cordeiro. Vocês pegam um hisope e passam, como um pincel, passem nos umbrais da porta o sangue, porque à meia-noite o anjo virá, e a casa que não tiver o sinal do sangue, o primogênito irá morrer. Meus amigos, a primogenitura para Deus tinha um grande valor. Pois bem, então Deus, o Senhor, fez cumprir a sua palavra. E qual não foi a tristeza de toda aquela nação? Porque houve um dia que amanheceu, quando o povo chorava, o povo lamentava, porque os seus primogênitos estavam mortos. Deus os feriu, cumprindo uma promessa para Faraó. Faraó então dá liberdade, o povo sai do Egito com uma missão, lá no deserto, estabelecer a Páscoa, comer a Páscoa conforme a ordem do Senhor. Mas como era estabelecida a Páscoa? Deus então mandou que eles apanhassem um cordeiro, macho de 1 ano, que não tivesse defeito, que também não tivesse mancha. Interessante que aquele animalzinho tinha que passar 14 dias preso e o dono do animal acompanhando o animal de perto para ver se ele não tinha alguma doença, algum defeito físico interno, porque a exigência de Deus é que o animal fosse totalmente perfeito. Pois bem, após os 14 dias, aquele animalzinho era morto e seria comido assado, não podia cozinhar. Seria assado para uma família. Se a família fosse pequena, o cordeiro deveria ser dividido com o vizinho, que também tivesse uma família pequena. Mas a liturgia era esta: você vai comer a carne assada e com ervas amargosas e com pão sem fermento. Este era o menu estabelecido por Deus. Pois bem, esta Páscoa foi realizada enquanto na casa dos hebreus, na casa dos israelitas, havia uma festa de Deus. O povo comemorava o estabelecimento de uma ordem divina do Senhor. Enquanto eles comiam um cordeiro assado, nos diz a Bíblia que na casa dos egípcios havia tristeza porque havia morte. Meus queridos amigos, todo este assunto bíblico nos leva a uma simbologia muito importante. Você precisa entender que, no plano de Deus, o Senhor Deus também mandaria, na época seguinte, no tempo certo de Deus, ele mandaria o seu único filho, Jesus Cristo, conhecido e reconhecido por João Batista como o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, Senhor, deveria ser entregue aos homens, ser sentenciado à morte e crucificado no patíbulo da cruz. Pois bem, meus queridos amigos, Jesus, o Senhor, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para que eu e você, pelo derramamento do seu sangue, a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Pois bem, o Cordeiro de Deus foi sacrificado e eu e você fomos beneficiados porque o seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. A diferença entre a Páscoa da crucificação de Jesus, do Cordeiro dos egípcios, o Cordeiro dos israelitas, a diferença para o Cordeiro de Deus é que aquele primeiro Cordeiro que foi morto lá no dia do estabelecimento da Páscoa, ele morreu e não ressuscitou. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então hoje, meus queridos amigos, nós estaremos celebrando a Páscoa assim, gratos a Deus, com o nosso coração feliz, porque o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, ele ressuscitou, está sentado à direita do seu Pai, intercedendo por mim e por você. Eu quero concluir as minhas palavras dizendo para você que Páscoa não se comemora com coelhinho. Páscoa não é chocolate. Não, absolutamente não. Páscoa, na verdade, é uma ordem estabelecida por Deus e se comemora, ainda os judeus comemoram,
lembrando-se que um dia Deus libertou Israel da escravidão do Egito, e é nesse dia que o povo judeu agradece ao Senhor pela grande liberdade que o Senhor concedeu ao seu povo judaico. Deus abençoe a você, celebre a Páscoa, agrade a Jesus, agradeça ao Senhor, você tem salvação, porque o Cordeiro de Deus tirou o meu e o seu pecado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia! Como é bom ouvir palavra e aprender um pouquinho do que é a Páscoa. Que amanhã você possa entender e viver realmente a Páscoa, como foi ministrada neste momento. Nós vamos ouvir agora um lindo louvor que certamente vai edificar a sua vida. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Levanta, Josué, e toma o teu lugar. Foi o Senhor quem falou nos passos de Moisés. Tu deverás andar. Foi o Senhor quem falou em todo tempo. Ser fiel em todo tempo. Ser fiel. Se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Só quem crê no Deus de Moisés, levante a mão e dê o melhor glória a Deus desta noite. Levanta, Josué, e toma o teu lugar. Foi o Senhor quem falou nos passos de Moisés. Tu deverás andar. Foi o Senhor quem falou em todo tempo. Ser fiel em todo tempo. Ser fiel. Se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. O muro vai cair. O inimigo vai fugir. O
você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Ao teu lado ele está. Amém. Neste momento, eu quero agradecer a Deus pela sua audiência e convidar você para divulgar na sua igreja, na onde você trabalha, o Movimento Pentecostal, aqui na Rede TV, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com todos vocês. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Adquira agora mesmo Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu continuo louvando a Deus por poder fazer parte do Movimento Pentecostal. Neste momento, nós vamos participar do quadro Mulher Cristã hoje com a irmã Lídia Dantas, que traz uma palavra a todos nós. A paz do Senhor, pastor João Barbosa, bom dia. A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. A você, minha querida irmã, que nos acompanha no quadro Mulher Cristã hoje. A paz do Senhor. Minha amada, todos os anos comemoramos a Páscoa. Que tal todos os anos continuarmos celebrando a Páscoa, porém com um significado diferente, renovador para nossos corações? Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Está em Êxodo, capítulo 12, versículos 23 e 24. Esta passagem nos conta a respeito do modo maravilhoso que o Senhor Deus salvou o seu povo do sofrimento da escravidão do Egito. Ao longo de 430 anos, o Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo que quando entrasse na terra que ele havia prometido, todo ano fosse celebrado um culto, relembrando aos filhos o significado daquela celebração. Era a lembrança da fidelidade de Deus em sua promessa, o amor, o zelo, o livramento dado ao seu povo. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou à casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Está registrado em Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. O Senhor ouviu o gemido dos filhos escravizados de Israel. Lembrou-se da aliança e deu livramento. Minha querida, esse é o nosso Deus. Quais têm sido os seus gemidos? Qual tem sido o seu clamor? Somos mulheres, servas de Deus, esposas, mães, filhas, irmãs, profissionais, amigas, vizinhas. E quantas vezes não nos sentimos em um cativeiro, aprisionadas por determinadas situações? Como você está consigo mesma? Tristeza, cansaço, abatimento espiritual, falta de esperança, dúvidas sobre o futuro, enfermidade física? O que pesa e faz você cativa e sem paz? A celebração da Páscoa dos judeus adquire um novo significado para nós, pois através
do nascimento de Jesus, do sangue derramado na cruz e de sua ressurreição, fomos aceitos por Deus. Quando por meio da fé recebemos a Cristo como Salvador, somos santificadas, justificadas e perdoadas. Temos paz com Deus, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7b. A nova aliança nos dá acesso direto a Deus. Podemos ter vida de intimidade com Deus Pai. O sangue do Cordeiro, passado nas vergas, nas ombreiras da porta, garantiu ao povo judeu a proteção contra a destruição e a morte. O sangue de Jesus em nossas vidas nos livra da destruição e da morte e nos garante vida eterna. E a certeza de que em Jesus há todo o poder. Atualmente, no período da Páscoa, quase ninguém sabe o que se comemora com ovos de chocolate. Podemos fazer da Páscoa um grande motivo para a comemoração, um culto de ação de graças ao nosso Deus. E diremos aos nossos queridos: este é o culto de gratidão e adoração e louvor a Deus por seu infinito amor e misericórdia, relembrando os grandes feitos do Senhor em nossas vidas, em nossa família. O Senhor Deus manda que o povo hebreu coma o banquete de Páscoa apressadamente, vestidos e calçados, prontos para partir. Está em Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Essa era uma demonstração de fé no Deus que havia prometido que os livraria da escravidão. Demonstramos a fé que temos em nosso Deus quando cremos em suas promessas e nos preparamos para recebê-las, mesmo não havendo evidência do cumprimento. O que você necessita ainda não aconteceu, minha querida, mas esteja pronta para receber a sua bênção. E surpreendente é crer em Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Está registrado em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Amada, o Senhor é maravilhoso e Ele faz muito mais do que pedimos e pensamos. Não se esqueça, o domingo comemore, mas comemore a vida que Jesus Cristo nos trouxe. A morte na cruz, derramou seu sangue, nos trazendo salvação. Ao terceiro dia ressuscitou e está com o Pai. Essa é a nossa celebração. Agradeçamos ao Senhor pela vida eterna que Ele nos oferece. Que as bênçãos do Senhor cubram a sua casa e a sua família. O nosso número de WhatsApp está aqui na tela. 11 9 9569 3720. Minha querida, aguardo as mensagens. Temos orado juntas, temos nos comunicado e tem sido muito bom. Eu agradeço o carinho de todas. Pastor João, está com o senhor. E nós continuamos no movimento pentecostal, participando de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Chegou a hora de você participar do quadro Conhecendo as Escrituras com o pastor Ezequias Soares. A paz do Senhor para todos. É com alegria que estamos de volta com o quadro Conhecendo as Escrituras do seu programa Movimento Pentecostal. Estamos falando sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos falar sobre 3 nomes de Jesus, nomes e títulos, porque há uma lista interminável de nomes e títulos de Jesus que não é possível
descrevê-los aqui. Ele é chamado de leão da tribo de Judá, de filho de Davi, de rei dos reis, senhor dos senhores, pastor das ovelhas, apóstolos e assim por diante. Mas vamos focar aqui no nome que é conhecido de todos os povos, tribos, línguas e nações. Senhor Jesus Cristo. Senhor diz respeito à sua deidade, à sua divindade. Paulo usa o termo Kyrios. Kyrios, que é traduzido por Senhor, é o mesmo nome que a Septuaginta usa para traduzir o tetragrama, o nome Yahvé. O nome Yahvé, Deus de Israel, no Antigo Testamento, a Septuaginta emprega Kyrios, e é o mesmo termo que o Novo Testamento emprega para Jesus. Quando se fala que Jesus é o Senhor, está dizendo que Ele é Deus. Está falando da divindade absoluta de Jesus. O nome Jesus, Yeshua ou Yehoshua, na verdade é o mesmo nome de Josué. É interessante, quando você abre a Septuaginta no livro de Josué, o texto grego, o título do livro na Septuaginta é Jesus. Josué, Yehoshua, e no período pós-exílio, o nome Yehoshua se popularizou como Yeshua. Por exemplo, Josué em Neemias, capítulo 8, versículo 17, quando fala de Josué, filho de Nun, no Antigo Testamento hebraico, fala Yeshua ben Nun. E esse Yeshua significa salvação. Yahvé salva. Então Jesus é o Salvador. Por isso que o anjo falou para José: imporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E finalmente, Cristo. No hebraico é Mashiach, traduzido como Messias, quer dizer ungido. E Jesus foi ungido para Salvador do mundo. Portanto, o nome Senhor Jesus Cristo fala da sua divindade, fala da sua missão de Salvador e fala da sua unção. Foi ungido para salvar. Senhor Jesus Cristo significa o Senhor, Deus Salvador ungido. Esses são os três nomes pelos quais o Filho de Deus é conhecido em toda a terra. Portanto, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Te aconselho que leia a nossa declaração de fé, conheça mais sobre Jesus, o Filho de Deus, porque quem lê sabe mais e fundamenta melhor suas ideias. Quero que você pegue papel e caneta, anote, porque é a hora de você participar das promoções que a CPAD preparou para o programa de hoje. 0800 021 7373. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Televendas da CPAD. A partir de agora, você vai aproveitar ofertas exclusivas para você que assiste o programa Movimento Pentecostal. São grandes obras, grandes livros reservados aqui para você com 40% de desconto, isso mesmo, 40% de desconto. Você vai aproveitar esse descontão e vai investir na sua vida intelectual e também na sua vida espiritual. Vamos então começar, vamos ver essas obras que estão com esse super preço aqui e que você vai aproveitar através do Televendas. Vou te lembrar, tá? O número é 0800 021 7373. Tem uma equipe esperando a sua ligação até as 2 horas da tarde. Começando com essa obra que está aparecendo agora aí na sua tela, que é Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Essa obra vai ajudar a descobrir e a compreender e também aplicar os grandes tesouros e ensinamentos bíblicos. Olha, ela vem dividida em 5 partes. Conhecendo Jesus, a Bíblia livro a livro, ensinando a Bíblia, descobrindo o caminho de Deus, a vida cristã. Olha, essa obra é uma obra muito singular. Inclusive, um famoso autor, que é o J. Packer, ele diz o seguinte, que é um livro fundamental para todos os seguidores de Jesus. Então, adquira essa obra, leve para sua casa, faça essa leitura. Preço desse livro, R$ 119,95. O preço com desconto, vou te lembrar que são 40% de desconto, então o valor cai para R$ 71,97. Vou repetir. R$
R$ 71,97. São obras que vão impactar muito a sua vida. O próximo livro é de Ciro Sanches Zibordi. Dá só uma olhada. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Dando prosseguimento à sua série acerca dos pregadores da Bíblia, nessa obra o autor enfatiza a defesa da fé cristã por meio do estudo da fascinante história de Estevão, o primeiro mártir e apologista da igreja. O preço desse livro é R$ 31,95, com desconto da CPAD o valor cai para R$ 19,17. Vou repetir também, R$ 19,17. Vou lembrar para você que você pode receber aí na sua casa esses livros. Daí você vai buscar, muitas informações, tirar suas dúvidas através do Televendas, que é 0800 021 7373. Aproveite essa grande oportunidade. Próxima obra aparecendo para você, dá uma olhada na capa. Introdução ao estudo do Antigo Testamento. Os autores dessa obra, fundamentados em uma profunda pesquisa acadêmica, oferecem uma visão ampla e panorâmica de caráter introdutório, histórico e devocional. Preço desse livro, R$ 75,95. Preço com desconto é R$ 45,57. Vou repetir. R$ 45,57. Ofertas exclusivas para você que assiste agora o programa Movimento Pentecostal, válidas só para o dia de hoje. Então aproveite essa grande oportunidade. Vamos rever os títulos e o preço. Começando. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Preço com desconto R$ 71,97. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho, R$ 19,17. E Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, R$ 45,57. 0800 021 7373. Como é interessante a gente saber que tanta coisa linda Deus tem feito no Brasil, e a nossa equipe preparou uma matéria muito especial. Essa matéria nós vamos ver agora, falando sobre a reunião da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que aconteceu em Belém do Pará, dos dias 8 agora a 12 de abril, uma festa enorme no berço do pentecostalismo. Aconteceu algo maravilhoso. Eu estive lá, participei desde a chegada no aeroporto. Bom, põe a matéria, vamos ver. Entre os dias 8 e 12 de abril, a liderança das Assembleias de Deus no Brasil se reuniu em Belém do Pará, berço do pentecostalismo no Brasil. O objetivo foi tratar de temas importantes do dia a dia da igreja. Vem comigo que no Movimento Pentecostal de hoje eu mostro para você como foi essa história. Um incontável número de voluntários foi mobilizado para trabalhar na infraestrutura. Aos poucos, os pastores de todo o Brasil começaram a chegar. Ao todo, 3.293 dos 4.300 ministros inscritos. Com agilidade e presteza, a equipe da CGADB atendeu a todos rapidamente na retirada do material e credencial. Uma verdadeira vila foi montada. A Sename, EMAD, conselhos da CGADB e a FAECAD atenderam ao público de braços abertos. A inauguração de um memorial foi a primeira atividade dos líderes assembleianos aqui em Belém do Pará. O memorial foi montado sobre o tronco de uma mangueira seca, representando as instituições EMADEPA, AME, Casa do Pastor, Comiadepa e CGADB. Ele representa a fé de incontáveis servos de Deus que constroem essas instituições. Foi um momento de oração e júbilo pela inauguração do espaço. Durante os 5 dias de evento, o estande da CPAD converteu-se num verdadeiro ponto de encontro. Com 200 metros quadrados, o estande da CPAD ofereceu grandes promoções ao público e uma imensa variedade de materiais. O diferencial foram as palestras relâmpago com os pastores Ciro Zibordi, Elianai Cabral, Elaine Cruz, Keren Gaspar, José Gonçalves, Isael de Araújo, Alexandre Coelho, entre outros, que contagiaram o público e renderam autógrafos para cada uma pessoa interessada.
todo esse aparato teológico nos ensinando, nos repassando. Então tem sido uma experiência maravilhosa e super prazerosa. O Centro de Eventos Pastor Francisco Alves Ribeiro recebeu mais de 7.000 adoradores na noite do dia 8 de abril. Um cerimonial organizado com bandeiras representou os assembleanos em território nacional. O destaque ficou com os presidentes da Comiadepa e CGADB acendendo a chama, símbolo do Pentecostes. Além dos cantores da CPAD Music, a orquestra e banda Adoradores do Rei deram o tom. O pregador foi o presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior. O mais importante encontro ministerial do Brasil começou com a celebração da morte e ressurreição do Senhor da Igreja. Não houve como não se emocionar. O presidente do Conselho Administrativo da CPAD, pastor José Wellington Bezerra da Costa, foi o pregador. O momento, denominado CGADB em Família, Juntos no Partir do Pão, deu o tom espiritual do conclave. Poder participar dessa ceia, juntamente com todos esses irmãos, é algo indescritível que nós sentimos da parte de Deus aqui neste lugar. Somos agradecidos a Deus por isso, por essa oportunidade que nos concedeu. Deus nos trouxe mais uma vez aonde tudo começou. Daí a importância para que o Brasil inteiro tome conhecimento de que a Assembleia de Deus, depois de 108 anos, não envelheceu, está renovada com a graça. Os momentos devocionais também foram marcantes. As palavras foram ao encontro das necessidades dos líderes. Os devocionais ficaram a cargo dos pastores José Carlos de Lima, presidente da Umadene, Gilberto Marques, presidente da Comiadepa, Newton dos Santos, presidente da Convenção da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, Elienay Cabral, primeiro secretário da CGADB, Luci Francis Tavares, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Amapá e Ângelo Guzmão, de São Paulo. Foi montada uma ampla infraestrutura de som, vídeo e telas em LED com 5 metros de comprimento, fornecidas pela empresa Media LED, para que ninguém perdesse cada detalhe do evento. Mulheres e jovens marcaram presença na 44ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A repórter Gilda Júlio tem os detalhes. Pela primeira vez, a juventude assembleana se reúne numa convenção geral. Reunidos no templo da Assembleia de Deus em Coqueiral, Ananindeua, Pará, os jovens participaram ativamente da programação do Conselho Nacional da Juventude das Assembleias de Deus. O conselho foi homologado durante a Assembleia Geral Ordinária e logo demonstrou para que veio. Sob a presidência do pastor José Wellington Neto, as reuniões foram realizadas em 2 dias, pela manhã e tarde. Pablo Arthur, Osmar Silva, Luaran Lins e Wellington Neto ministraram a palavra de Deus, com emoção, empolgação e graça. A juventude ficou tocada pelo Espírito Santo e os comentários. Os louvores, a pregação, tudo foi impactante. Digamos que o culto todo foi impactante, tudo me marcou. Nossa, por muito tempo eu, como filha de pastor, evitava participar desse tipo de evento, porque, enfim, muita tarefa, mas Deus, ele me chamou para cá, para essa semana, assim. Deus, ele tem falado muito comigo, do meu chamado também como filha, porque eu acredito que o chamado se estende para toda a família, e assim tem feito na minha vida. Eu agarro com força esse chamado para minha vida, e eu creio que Deus, ele tem grandes coisas para fazer. Falou muito comigo, estou saindo aqui renovado. Bom, estou muito feliz de participar do primeira reunião do CNJ, aqui na Convenção Geral. Foi incrível, as palavras têm falado muito com a gente no sentido de construção, né, da nossa vida e dos desafios que a vida cristã oferece para todo jovem. Pastor Raul Cavalcante, um dos idealizadores do trabalho da juventude assembleana em nível nacional, esteve dando um testemunho pessoal de como o jovem pode se manter puro num mundo impuro e sedutor. Marcelo Santos, Rafael Dias e Emerson Pedrosa ministraram os louvores a Deus. Recorde de público na Unemad comprova o avanço do trabalho feminino. Com olhares atentos e interessados, ávidos para não perder nenhum detalhe do que estava sendo comentado ou ensinado, as 877 mulheres inscritas
participaram ao máximo das programações. Elas aconteceram entre os dias 9 e 11 de abril e contaram com a liderança ativa de Lídia Dantas Costa, presidente da União Nacional de Esposas de Ministros das Assembleias de Deus, UNEMAD. Lídia fez um relato emocionado sobre a responsabilidade que ela tem à frente do trabalho iniciado pela irmã Wanda Freire Costa. As palestrantes do evento foram Nilda Carvalho, do Rio de Janeiro, a psicóloga Elaine Cruz. O que eu vejo do ponto de vista bíblico é que nós, mulheres, precisamos nos agarrar mais às promessas de Deus, olhar menos para o de fora e ter uma vida mais reta diante de Deus. No encerramento, pastor Ângelo Galvão, de São Paulo, ministrou com ênfase no livro de Cantares. Ele apontou como vencer os desafios que a esposa do líder enfrenta. Uma verdadeira explosão de louvores tomou conta do culto dirigido pelo Conselho Nacional da Juventude. No dia 10 de abril, a juventude adorou e ouviu a mensagem avivalista do pastor Eduardo Lopes. Foi uma benção, foi maravilhoso e extraordinário o que Deus fez hoje aqui. Foi muito impactante. O poder de Deus encheu hoje essa casa. E eu estou muito feliz porque o Espírito Santo hoje esteve aqui e eu senti a presença dele hoje aqui. Maravilhoso. Esse foi o ponto alto. Nós tivemos oportunidade apenas de adorar e aprender palavra de Deus. Palavra e adoração, esse binômio é infalível. O lado espiritual, o aspecto espiritual foi o mais importante, o mais rico. Estamos muito felizes por isso. No dia 11, sob a coordenação da UNEMAD, o pregador foi o pastor Genival Bento. Na ministração da palavra foi muito lindo, todos os que ministraram, foi algo de Deus para nossas vidas. Esse convívio, essa comunhão, isso alegrou muito o nosso coração, a nossa vida. Uma reunião de paz, com mensagens de Deus que foram renovadoras, fortalecedoras. Foi algo muito especial. Durante a 8ª AGE, as principais mudanças aprovadas em plenário foram: uma nova convenção agora precisa ter no mínimo 500 ministros para pleitear vinculação à CGADB. E a eleição agora é chapa a chapa e não mais cargo a cargo. Durante a Assembleia Geral Ordinária, inúmeros relatórios foram apresentados e aprovados em plenário. A Sename registrou crescimento exponencial em projetos. A faculdade FAECAD, em parceria com a CGADB, passa a fornecer um curso online gratuito para ministros em dia com a Convenção Geral CGADB no primeiro trimestre de cada ano. Trata-se da Escola Bíblica Online. O diretor da CPAD apresentou os avanços da editora, os lançamentos, bem como a coleção de livros do pastor Antônio Gilberto que estão sendo relançados. Ele apresentou o projeto de comemoração dos 80 anos da Casa Publicadora a ser realizado em 2020. O jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial da denominação, passa a ter acesso liberado na versão online para os ministros em dia com a Convenção Geral. O plenário recebeu muito bem, o plenário ama a nossa Casa Publicadora, o plenário tem a CPAD ao lado da sua igreja, do seu ministério, ao longo de toda a sua vida, e celebrar 80 anos de uma editora realmente é motivo de agradecer ao Senhor nosso Deus. Sabemos das dificuldades que enfrentamos ao longo desses 80 anos, sabendo que o Senhor Deus é que tem sustentado esta casa. E estaremos ao longo dos próximos meses, não é, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela existência da casa, promovendo eventos, fazendo divulgações e, acima de tudo, não é, estaremos aqui em março do ano que vem, no 80º aniversário de nossa Casa Publicadora, com uma conferência de escola dominical. De 12 a 15 de março, aqui em Belém do Pará, a nossa conferência de escola dominical para juntos agradecermos ao Senhor nosso Deus. Outro destaque é que a mesa diretora deu posse ao pastor Elianai Cabral como consultor teológico e doutrinário da Convenção Geral e órgãos a ela vinculados. Após os debates, no final da Assembleia Geral Ordinária, o plenário rejeitou a união estável como equivalente ao casamento civil, dadas as implicações espirituais, morais e práticas da questão.
11 novas convenções foram homologadas como filiadas à CGADB. Os detalhes você encontra na edição de maio do jornal Mensageiro da Paz. Quem esteve na Convenção Geral jamais vai esquecer a hospitalidade com a qual os paraenses receberam a 44ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB e a 8ª Assembleia Geral Extraordinária da instituição. Eu não esperava conseguir tanto. A amabilidade dos colegas, que todos vieram em paz e aqui tratando a gente com muito desvelo, foi muito mais do que eu mereço. Mas glorifico a Jesus, porque Ele é quem fez tudo isso. A essência da convenção foi o espírito, o bom espírito prevalecendo. Nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus pelos convencionais, que aqui vieram com um propósito muito diferente de alguns outros que vimos em tempos anteriores. Nós tivemos umas reuniões abençoadas, um plenário flexível, um plenário douto, um plenário inteligente, que soube avaliar o que era bom e soube tirar fora o que não era bom para nós, que enfim, esta reunião convencional trouxe para nós uma nova expectativa daquilo que podemos desfrutar daqui para frente em termos de convenção geral. Glória a Jesus, como é bom saber o que Deus está fazendo no Brasil inteiro. Nós vamos para um rápido intervalo, já volto com todos vocês. Venha receber ainda mais capacitação técnica e espiritual na 30ª Conferência de Escola Dominical, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 5 de maio. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã. 30ª Conferência de Escola Dominical. Realização CPAD. É agora o momento de você aproveitar para adquirir conhecimento. São livros, enciclopédias, especialmente para o programa. Põe no ar. 0800 021 7373. Olá, estamos de volta. Esse é o Televendas da CPAD com o segundo bloco muito especial dedicado a Bíblias. E é muito bom você ter várias versões da Palavra de Deus, né? Várias versões da Bíblia. E também é importante você manusear a sua Bíblia. Você que vai para a Escola Bíblica Dominical, quer fazer suas anotações, as suas marcações, é muito bom você ter Bíblia sempre em mãos para você fazer esses tipos de anotações. Até para facilitar muito o seu estudo. Para você que quer crescer também em sabedoria, é muito importante meditar dia e noite na Palavra de Deus. E se você tem alguém próximo de você, um familiar, um amigo que ainda não tem uma Bíblia, olha, essa é a oportunidade de ouro. Tenha certeza que Deus está falando com você para você presentear essa pessoa, olha, com a Palavra de Deus. E o melhor de tudo é que você vai levar para casa Bíblias com 40% de desconto. Isso mesmo, é um preço muito especial, é um valor que você não vai encontrar em outro lugar, sem falar também na qualidade, né, e no acabamento dessas Bíblias. Então vamos começar? Aparecendo na sua tela a Bíblia de Estudo Apologia Cristã, que é uma reedição da Bíblia Defesa da Fé. preço dela de venda é R$ 139,95. O preço com desconto são 40% de desconto, então o valor cai para R$ 83,97. Vou repetir, R$ 83,97. Aproveite essa oportunidade única para você fazer esse grande investimento que é levar para a sua casa a palavra de Deus. Então você vai aproveitar através do Televendas. O telefone é 0800 021 7373. Tem uma equipe esperando a sua ligação até as 2 horas da tarde. Aproveite também para você tirar as suas dúvidas, tá? Você pode receber a sua Bíblia aí na sua casa. A próxima Bíblia é a Bíblia de Estudo Pentecostal Média na cor azul, um acabamento excepcional, é muito bonita essa Bíblia. O preço dela é R$ 149,95. Lembrando que ela tem a harpa, tá? O inário oficial da Assembleia de Deus. O preço com desconto é R$ 89,97. Então vou repetir, Bíblia de Estudo Pentecostal Média na cor azul com super desconto da CPAD por apenas R$ 89,97. Aproveite ofertas exclusivas para você que assiste agora o programa Movimento Pentecostal.
A próxima Bíblia está aparecendo para você, a Bíblia carteira com harpa na cor marrom, muito prática para você estar carregando aí na sua bolsa para o seu dia a dia. Preço de venda R$ 54,95 e com o super desconto da CPAD, esse valor cai para R$ 32,97. Vou repetir, R$ 32,97. Então vamos rever essas Bíblias e o preço. Começando pela Bíblia de Estudo Apologia Cristã, preço já com desconto, R$ 83,97. Falamos também da Bíblia de Estudo Pentecostal Média na cor azul com harpa, preço com desconto R$ 89,97. E para encerrar, a Bíblia carteira com harpa na cor marrom, R$ 32,97. 0800 021 7373. Agora, nós vamos participar do quadro Milagres, uma história de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma criança que viveu um milagre que, para mim, é assustador o que essa criança passou. Maria Luísa viveu uma experiência inexplicável para a medicina. Os pais, ao pegar os resultados e constatar um tumor que tinha essa pequena criança de quase 15 centímetros na coluna, uma criança tão pequenininha, quase um ano, não tinha nem um ano, e nesse período pequenininho, ela passou por quase 10 quimioterapias. O que diziam é que a criança não teria condições de ter uma vida normal. As sequelas seriam gigantes. Essa criança estava condenada a viver uma vida sem poder andar, sem poder brincar. Teria todos os prejuízos de um tumor desse tamanho aonde estava alojado. Porém, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Eu quero que você preste muita atenção, porque os pais estarão contando aqui, na Rede TV, o que Jesus está fazendo, o que Jesus faz para aumentar a sua e a minha fé. Vamos ouvir. Nós estávamos em Porto Alegre e ali foi feito então ressonâncias e cintilografias para descobrir qual era o tamanho, a gravidade do tumor. Foi constatado um tumor maligno de 7 centímetros por 7 centímetros por 7 e que na coluna dela atingia 15 centímetros. Então, nesse momento, eles disseram que era um tumor inoperável, que não tinha condições de operar um tumor desse tamanho em uma criança de apenas 1 ano e 2 meses. Nós, então, começamos com um processo que demorou quase 1 ano, de 10 quimioterapias. Depois do diagnóstico do tumor, que foi comprovado que era maligno, no primeiro momento, como mãe, e como família, a gente bateu um desespero, uma aflição. Era um neuroblastoma e eles disseram que pelos exames ela não poderia nem estar caminhando e teria perdido os movimentos do braço porque o tumor já tinha invadido a coluna dela e estava pressionando a medula. Então, o que eles chegaram para nós e disseram é que a menina que aparecia nos exames não era a mesma que eles conseguiam ver caminhando, se mexendo, mexendo os braços, brincando mesmo dentro do hospital, e não era a mesma menina que aparecia nos exames, que aquela menina dos exames deveria estar em cima de uma cama. Quando foi dito que a Maria Luísa não poderia caminhar nem mexer os braços, a gente pôde notar que Deus estava cuidando dela antes de nós saber do problema. Porque ela nunca demonstrou, nunca teve sintoma nenhum do tumor. Sempre foi uma criança ativa, alegre, e nós podemos ver que o Senhor já estava cuidando dela. Durante o tratamento foi feita uma biópsia para descobrir se era um tumor maligno ou benigno. Essa biópsia foi um corte aqui na lateral aqui do pescoço dela, e os médicos nos disseram que normalmente é difícil de recolher material, mas que para ela foi diferente, que quando eles cortaram, saiu para fora, então foi de fácil acesso conseguir obter esse material para
para descobrir se era um tumor maligno ou benigno. E a partir dali ela passou por então mais 2 cirurgias, né? Uma para biópsia e outra para a colocação de um catéter. Foi um momento muito difícil de estar no hospital, porque ela passava o dia todo em cima de uma cama com um fio muito curto ligado a um soro, uma máquina de soro, né, com uma agulha no catéter, puncionada no catéter, né, ficava muito difícil nós segurar uma menina de 1 ano e 2 meses, 3 meses em cima da cama, mas ali Deus foi nos dando graça, Deus foi nos ajudando a cada dia para nós já era uma vitória. Eu pedi para parar um pouquinho, para que você possa voltar o seu coração naquilo que Jesus pode fazer. É natural que passar por situações como essa é para quebrar, é para arrebentar com as emoções. Mas Jesus não cura só o corpo, Jesus cura a alma. As emoções que são abaladas são totalmente transformadas, porque Jesus vem para fazer a obra completa. Eu estava ouvindo o testemunho e me lembrando daquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus para tudo para falar com ela. Ela está curada, é só ir embora, mas Jesus precisa restaurar as suas emoções. E ele começa a dizer, alguém me tocou, eu sinto que de mim saiu virtude. E quem sabe hoje, aí na sua casa, esse testemunho vai transformar a sua história. Eu quero orar com você, mas eu quero ouvir um pedacinho mais do que os pais viveram e podem contar aqui. Põe no ar. Depois da cirurgia, os médicos haviam nos preparado para que alguns meses após, janeiro ou fevereiro, ela faria outra cirurgia, as inúmeras sequelas que poderiam ter ficado. E o Senhor nos devolveu Maria Luísa bem, sem sequelas, pelo tamanho da cirurgia que foi uma cirurgia muito grande. E o Senhor cuidou, o Senhor mostrou que Ele cuida dos seus. Os doutores nos disseram que ia ficar muitas sequelas, que ela ia perder o movimento de um braço, o movimento do braço esquerdo ela ia perder, que a pálpebra dela ia ficar caída, que ela não ia conseguir mais retornar a visão dela perfeita por causa da pálpebra que ia ficar sempre atrapalhando, mas graças que a garganta dela, que a voz dela ia ficar diminuída, ia ficar sem potência vocal, sem poder falar alto, por causa dessa cirurgia. Mas graças a Deus que o braço dela já voltou ao normal, ela já consegue mexer o braço dela. Agora com algumas fisioterapias ela vai voltar a força da mão dela também. A pálpebra, graças a Deus, está voltando ao normal. Não é algo visível, algo que dá para perceber assim logo de cara. E a voz dela já voltou ao normal. Nós cremos que ela ainda vai ser uma cantora, ela vai louvar o nome do Senhor em nome de Jesus. Nós queremos, irmãos, agradecer ao pastor João Barbosa, que teve essa visão de ver o testemunho, o milagre que Deus fez na nossa filha, na nossa família. Nós queremos agradecer essa oportunidade de contar para todos os irmãos que veem esse maravilhoso programa. Tenha fé. Mesmo no meio da fornalha, Deus não nos abandona. Mesmo que não seja às vezes como a gente quer, mas Ele ainda continua no controle. Deus abençoe a pequena Maria Luísa. Que Deus abençoe essa família. E eu tenho plena convicção que essa criança é um testemunho vivo do que Jesus pode fazer. Aonde você estiver, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Eterno Deus e eterno Pai, eu busco a Tua presença neste momento, Senhor, porque ao ouvir o Teu servo, ao lado da sua esposa, testificando o que Tu fizeste na vida de Maria Luísa, eu tenho que glorificar o Teu nome, mas eu quero pedir, Senhor, pelo Teu servo, pela Tua serva que está agora, ouvindo e orando conosco neste momento. Vá ao encontro desta casa. Toque, meu Deus, de maneira profunda nessa situação. Eu quero que a Tua bênção venha transformar a história desta casa. Pai, no nome de Jesus, eu rogo a Tua bênção e te agradeço. Amém, amém. Eu quero te convidar para fazer parte desse programa, que você possa enviar o seu testemunho também. Eu quero que você mande uma mensagem no telefone que está aqui na sua tela. É nesse número que você vai poder mandar o seu testemunho. Certamente, seu testemunho vai edificar a vida de muita gente. Eu vou pedir para colocar aqui também o meu endereço na internet. Se você quiser falar direto comigo, no Instagram, PR João Barbosa, você vai entrar, vai conhecer um pouquinho melhor do meu ministério e juntos vamos contar testemunho daquilo que Jesus está fazendo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.
Sábado que vem estamos de volta. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo programa, se Deus nos permitir.